Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e eu quero propor para você nessa semana uma série. Eu a intitulei como O Deus que Surpreende. A forma com a qual o Senhor se manifestou ao longo de toda a história bíblica, e eu quero construir ao longo dos dias de forma cronológica, nós iniciando lá no início de todas as coisas e vamos seguindo até que chegue no Novo Testamento, e como Deus em todos os tempos e estações, ele se manifestou na medida de surpreender positivamente os seus filhos. Eu quero compartilhar com você um texto lá do Êxodo do povo de Israel, capítulo de número 16, versículo de número 4, assim está escrito. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E no sexto dia prepararão o que recolherem, será o dobro do que recolhem nos outros dias. Olha só que maravilhoso. O povo se encontrava em uma transição onde haviam acabado de sair da escravidão no Egito de 400 anos aproximadamente, e estavam agora na transição para a Terra da Promessa. Estavam no início da caminhada no deserto. E eu quero trazer à sua lembrança a escola que o deserto representa, tanto nas histórias bíblicas quanto nas nossas vidas. Deserto é marcado por escassez, por poucos recursos chegando às nossas vidas, pouca água nesse contexto histórico qual eles viviam. Não é um local onde a provisão, a abundância, ela pode ser que seja potencializada. Na verdade, é o inverso. Nos desertos das nossas vidas é onde nós aprendemos a lidar com as poucas coisas que de alguma forma nós temos. E esse era o contexto. O contexto era uma escassez absurda deste povo. Eles estavam nessa transição, confiando na mensagem do Senhor pregado através de Moisés, mas nesse momento eles são abatidos por uma fome, por uma certa até mesmo dúvida, medo, angústia e murmuração no meio da sua caminhada. Só que era o início dessa caminhada e o Senhor decide assim surpreendê-los. O Senhor, naquele povo que estava ali com fome, com umas incertezas no seu coração, Deus decide enviar provisão diária para que eles pudessem ser nutridos, pudessem ser amparados, e a principal fonte de força física seria o alimento do céu que o Senhor estaria enviando todos os dias, serviria ali como nutrição para que eles conseguissem trilhar e continuar caminhando até que chegassem na terra da promessa, a qual o Senhor mesmo havia lhes colocado como um presente de amor para suas vidas. E nas nossas vidas é exatamente assim, meus irmãos. Quando nós estamos no meio de um processo de deserto, de escassez, de falta de recursos, seja na área financeira, seja escassez familiar nos nossos relacionamentos, seja nas questões relacionadas à saúde, uma escassez na saúde também, doenças, enfermidades e tudo mais, este é um excelente momento que o Senhor pode se manifestar e surpreender você em sua vida. Lembre-se que nessa escassez, nessas dúvidas, nessas incertezas, assim como o Senhor fez para o povo dele aqui, lá no passado, ele está fazendo também nos dias de hoje. Eu lembro aqui que esse maná, esse pão que descia todos os dias do céu, é a representação, é um símbolo de Jesus, aquele que nós vivemos através dele nesse tempo. Então aquele que seria enviado diariamente, hoje ele da mesma forma se faz presente sobre as nossas vidas. E principalmente depois da mensagem da cruz, onde haveria libertação dos pecados, libertação das enfermidades, nós seríamos através da cruz libertos das maldições, a qual ele se fez maldito, pendurado naquele madeiro. Eu lembro você aqui que nós estamos diante de um Deus que nos surpreende, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e assim eternamente. Eu peço só a você, nesse primeiro dia, que você mantenha-se focado, creia que o Senhor ele vai te surpreender, continue buscando, continue adorando, continue louvando e principalmente, meus irmãos, que é o grande ensinamento do deserto, continue a caminhar, porque você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã, Senhor, iniciando essa série, Senhor, de mensagens falando do Senhor, Pai. O Senhor que nos surpreende, o Deus que nos surpreende. E nós sabemos que é exatamente assim. Nesse momento em que o povo passava por essa aflição, por essa escassez tremenda, Senhor, o Senhor surpreendeu com o pão, Senhor, todos os dias, fresco, para que eles pudessem ser nutridos e conseguissem continuar caminhando em meio a esse deserto. E nós queremos ser assim, Senhor. Nós não queremos ser paralisados pelas dúvidas, pelas dores e pelas incertezas, e muito menos pelas murmurações que por tantas vezes saem das nossas bocas, Pai. Não, Senhor, nós queremos continuar crendo, Senhor, nós queremos continuar em comunhão e adoração, que a Tua presença permaneça palpável, notável e perceptível sobre as nossas vidas, porque nós confiamos, Pai, que tudo aquilo que estamos passando, o Senhor irá nos surpreender positivamente. Por isso nós entregamos toda a nossa fé nesta manhã, nessa segunda-feira ao Senhor, e que o Senhor nos conduza ao longo dos dias úteis dessa semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e continue a caminhar. Deserto não é lugar de paralisar, por mais que você olhe em volta e não consiga entender e compreender o que você está vivendo, continue crendo que Deus há de te surpreender. Deus te abençoe.